O tema de hoje é os principais cuidados na conservação de massa e recheios. Então, quando a gente fala dos crepes congelados, né, a gente já identifica que não só o crepe final ele pode ser congelado. Eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram. Nosso intuito é fazer você entender como otimizar a sua produção considerando esses sistemas de refrigeração. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma massa que a gente bateu alguns dias atrás e deixou ela congelada. Como vocês podem perceber, enquanto ela estiver bem congelada, ó, ela está sendo mantida as propriedades aqui. A partir do momento que você descongelar essa massa, ela tem que ser totalmente consumida. Então, é muito importante que vocês façam esse sistema de congelamento da matéria-prima, né? O crepe em si já é congelado, mas aqui a gente está falando da matéria-prima, né? Que antecede, se caso for necessário. Por exemplo, você vai bater uma massa. Muitas das vezes você vai utilizar a massa naquele momento mesmo. Até 2 dias na geladeira é tranquilo ela ficar refrigerada, que ela vai manter normalmente as propriedades. Após isso, já é um pouco mais complicado, é onde você tem que congelar. Ah, eu não vou produzir em 2 dias, tem algum imprevisto que eu não vou conseguir fazer essa produção, então eu vou fazer só daqui 3, 4, 5 dias, não sei. E aí já sim, você vai ter que congelar essa porção. O mesmo se dá com os recheios. Priscila, os recheios podem ser congelados para a produção dos crepes? Sim, podem sim. E alguns cuidados devem ser considerados, né? Você compra um presunto, a mussarela, algo que tem que ser armazenado em geladeira, comprou hoje, vai utilizar hoje? Beleza, já comprou, já utilizou, fez o sistema de confecção, congelou o crepe. Não vou utilizar hoje. Tranquilamente, 2, 3 dias na geladeira, naquela parte mais fria, deixa lá arquivadinho, armazenado e utiliza. Passou disso, também não é ideal nem na parte fria você deixar esse material. Aí você pode congelar. Nossa, mas eu vou congelar a mussarela e o presunto, por exemplo, a calabresa, né, os gomos de calabresa, sim, você pode congelar, mas desde que tenha muito cuidado na hora do uso deles. Porque, por exemplo, você vai congelar o presunto, vai congelar uma peça lá, de, por exemplo, 500 gramas. Na hora que você descongelar esse presunto, ele tem que ser totalmente utilizado e de uma forma com rapidez. Você não vai descongelar ele de manhã e utilizar no outro dia ou muito tarde da noite. Descongelou, já faz a produção dos crepes. E uma dica que eu gosto muito de praticar aqui, nesse caso último, né, que a gente fala quando precisar congelar algum tipo de recheio, como esses que eu citei de exemplo, que vocês congelem já as porções feitas. Por exemplo, se o seu presunto mussarela é ralado, já faz a caftazinha lá, o formatinho que ele vai receber no crepe, lá na cavidade, e já congela essas porções dessa forma. Porque quando você tirar do congelador para poder confeccionar esse recheio, ele não precisa se descongelar total para você fazer a ralação, fazer a modelagem e colocar na máquina. Ele já vai tirar do congelador e nesse formato congelado você já vai produzir ele. Assim você mantém mais ainda as propriedades. Um chocolate, um doce de leite, goiabada. Esses materiais também, após abertos, é ideal que fiquem na geladeira. Se você não for consumi-los e fazer toda a confecção do pacote de uma vez. Porém, ele tem uma durabilidade maior do que esses outros citados primeiros. Por exemplo, se você abrir um doce de leite e não utilizar ele todo, tranquilamente você pode utilizar ele depois de X dias. Você não tem essa pressa na geladeira, né? Você não tem essa necessidade de congelar e nem de ficar com aquela pressão de estar utilizando ele de maneira rápida, porque senão ele vai perder na geladeira. Esses doces, né? Quando a gente fala principalmente de doces, eles têm uma durabilidade muito grande. É verdade. Então, quando se fala em conservação de recheios e massa, vocês podem ficar tranquilas.
É super seguro fazer o sistema de refrigeração durante alguns dias e depois o sistema de congelamento no freezer ou no congelador. O que eu quero frisar aqui agora é vocês tomarem atenção com esses cuidados que eu vou citar. Quando você se trata de massa, que a massa já está pronta, já está congelada, o ideal é que você tenha cuidado com onde você vai armazenar essa massa. Aqui eu tô com aquelas vasilhinhas plásticas, aquelas descartáveis, né, que quando você compra alguma coisa fora, costuma vir e ser descartada. E não, essas vasilhinhas elas têm uma durabilidade muito grande. E você costuma comprar nas lojas de embalagem, ou até mesmo em grandes mercados, né, atacadões, o saquinho com 20 unidades, por exemplo, dependendo do tamanho, a quantidade por saquinho muda e tem uma durabilidade muito grande. Então você pode estar utilizando, se vier 20, você vai estar utilizando isso por muito tempo. E etiquete a data. É muito importante essas etiquetinhas mesmo, etiquetas que você compra em papelaria, também irrisório o custo, em torno de R$2, R$3, eu não sei, dependendo da região, e vem muitas e muitas e muitas etiquetas para você utilizar para esses casos. Então você coloca aqui, prega, coloca a data que foi produzida para você ter controle. É claro, gente, que você vai pôr a massa congelar, você não vai deixar ela 2 meses lá, você vai ter sempre produção. Então, a probabilidade de você estar utilizando essa massa por muito tempo vai ser baixa. Mas não, a organização é tudo, né? É melhor pecar por muita organização do que por nenhuma. Então coloque para você saber, essa massa aqui eu fiz primeiro, eu congelei ela primeiro, então caso eu não consiga utilizar tudo de uma vez, ela vai ser a primeira que eu vou descongelar e fazer a confecção.